Livro O Real Sofrimento. Áudio 2. Pastor Lucas, capítulo 2. Bem, tem pessoas que podem até pensar o que é um real sofrimento. Aquele que está internado em hospital, ele sabe o que é um sofrimento no hospital. Aquele que sofre um acidente, ele sente a dor do acidente. Aquele que é queimado, aquele que é atropelado, tudo que ocorre no nosso corpo há uma reação segundo a intensidade de algo que é correspondido ao nosso corpo. Assim também é a nossa alma. Uma traição do seu cônjuge, a traição de um filho, a traição de um vizinho, vai depender muito da tonalidade de reconhecimento do seu sentimento para com aquela pessoa. Isso é muito importante, a gente entender que passamos o sofrimento pela intenção do momento. Pensa bem, uma mãe que está dando à luz, naquele momento ela está ali sofrendo tanto, padecendo tanto naquele momento da luz, mas daqui a pouco o bebê nasce e ela então se alegra. Aquela dor que ela sofreu não se compara com a alegria agora que ela pega aquela criança nos braços. É muito importante você, nesse livro, perceber a necessidade de compreender e perceber a intensidade de um sofrimento. Nesse livro, nós queremos colocar para você o entendimento de um real sofrimento. O que será um real sofrimento para o ser humano? Não ter um trabalho, ter uma mulher ruim, ter os filhos nas drogas. É muito importante a gente perceber que o real sofrimento vai muito mais além de apenas sentimentos ou emoções ou decepções. É importante a gente perceber que um real sofrimento, ele vai bater na nossa porta quase todos os dias. E é muito importante você perceber, lidar, conhecer, porque senão você não vai conseguir suportar a vida pelo um todo. O real sofrimento, ele veio quando nós não somos reconhecidos, quando nós não encontramos a tonalidade da cor desejada. Não encontramos aquele cheiro que exalado e foi imaginado sensações, tensões e amor. Quem é que ainda não pensa naquele amor de adolescente? Quem é que não deseja e não pensa no primeiro beijo? São coisas que nós ficamos a pensar, só que às vezes nós a achamos e procuramos, mas não conseguimos encontrar porque essas coisas já são passadas, já passaram da nossa vida. E hoje nós vivemos um novo presente, vamos dizer assim. Mas o real sofrimento, ele está penetrado naquele momento de mais necessidade que você tem. É importante você conhecer o que Deus quer da sua vida. E é por isso que esse livro de áudio, que é o Real Sofrimento, ele vai despertar em você uma sensibilidade maior, uma sensação maior de perceber qual é o real sofrimento. Eu poderia agora falar que o meu sofrimento são necessidades que eu tenho. Mas eu aprendi que o real sofrimento está acima das minhas necessidades, acima dos meus sonhos ou decepções que eu sofro. É muito importante você deduzir agora qual é o seu real sofrimento. Qual é o seu real sofrimento? O meu real sofrimento é não ter uma casa? O meu real sofrimento não é ter um marido bom? Vai muito mais além do que isso. E é nessa oportunidade que eu vou passar para você qual é o real sofrimento. Não só de você, mas de todos os seres humanos existentes nessa terra. O real sofrimento é quando nós não conhecemos a verdade de nosso Senhor e Salvador Jesus. E esse é um real sofrimento, porque sem conhecer Jesus Cristo, ninguém pode ser feliz. E é por isso que eu te deixo essa dica importante para que você possa, nesse dia que você está escutando esse áudio, viver um pouco feliz, viver um pouco centralizado na verdade. O real sofrimento é quando você não conhece a verdade e vive na mentira.
O real sofrimento é quando você sente aquela dor, mas não sabe por que aquela dor está sendo tão intensa contra você. O real sofrimento é quando vivemos na mentira e acreditamos que é uma verdade. Por isso que as pessoas vivem nesse sofrimento, porque elas pregam, elas vivem o que foram ensinadas desde o princípio. Você já viu aquele pai dizendo para o filho: homem não chora? É uma expressão um pouco bruta e um pouco radical. No sentido de que, será que por ser homem eu não sou sujeito a um sentimento ou chorar? Às vezes as pessoas querem prender os nossos sentimentos em mentiras. Prenda o choro, engula o choro. Assim sempre as mães afirmam depois de nos corrigir. Só que o choro e o sentimento tem que ser expresso, para que essa dor, para que esse sentimento também seja reconhecido por Deus. Deus nos ensinou que temos que chorar, que temos que transmitir para Ele o nosso sofrimento. E é por isso que Deus sabe qual é o real sofrimento do homem. É o afastamento do homem de Deus. Quando o homem se afasta de Deus, quando Eva e Adão se afastaram de Deus, esse foi o real sofrimento. Porque, se você perceber na Bíblia, tudo começou depois que Adão e Eva pecou. Puxa, missionário, que inteligência. Não é minha inteligência. Vem do Senhor nosso Deus, Jesus Cristo. Ele nos ensina que o real sofrimento é o afastar do homem de Deus. E esse afastar do homem de Deus é que gera todo esse sofrimento. É que gera toda essa tristeza, essa angústia. Não são as dores humanas, não são os acidentes, não são as decepções, as traições que é o real sofrimento. O real sofrimento é quando eu me afasto de Deus. Quando eu deixo o meu coração se elevar muito, se elevar de tal forma que eu me afasto da vontade do Senhor. O real sofrimento é quando eu paro de ler a Bíblia e vivo com minha intenção. O real sofrimento é quando eu deixo de obedecer à vontade divina e faço a minha vontade. É engraçado. Parece que as pessoas estão vivendo em um tempo onde a vontade dela é mais necessária do que a vontade de Deus. É verdade. As pessoas estão mais seguras no seu próprio eu, na sua própria vontade, e esquecem a vontade de Deus. Mas eu creio que a partir deste momento, desse áudio, desse livro que nós estamos passando para você, você vai perceber a necessidade de mudança. Você vai perceber a necessidade de ter realmente um encontro com Deus. Como eu já disse, e volto a repetir, o real sofrimento é quando você está longe do Senhor. Então volte agora. Volte para o Senhor enquanto é tempo. Volte ao Senhor agora, nesse momento que esse áudio chega a você. Volte a Jesus e veja que teu sofrimento não é base de alguma coisa que, se não for do teu próprio sofrimento, da tua própria decisão. Deus não tenta ninguém, Deus não traz sofrimento a ninguém, pois a Bíblia diz que Deus não traz dores. Deus não traz dores, mas a sua decisão é que é o seu real sofrimento. Então que nesta oportunidade você possa abrir o seu coração e perceber que as suas decisões, o seu querer, a sua causa, as suas emoções é que leva para um real sofrimento. O real sofrimento é quando eu não aceito que sou pecador e não reconheço que eu preciso de Jesus, que eu preciso de um Salvador. E é por isso que eu te convido agora para você orar junto comigo. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, essa pessoa necessita agora do Senhor. Essa pessoa precisa de Ti. Essa pessoa precisa te aceitar. Ela te aceita como Salvador, como Redentor da vida dela agora. Deus, essa pessoa se converte agora ao entendimento real. Pois ele sabia que ele pensava que o sofrimento era outra coisa, mas agora eu estou ensinando a ele que o real sofrimento é estar longe de Ti. Mas essa pessoa agora volta para Ti. Essa pessoa se arrepende do pecado dela, se arrepende do mal dela e volta para Ti agora. Meu Deus, eu oro por esta pessoa que está nos ouvindo agora. E que esse livro, o Real Sofrimento, possa fazer a diferença na vida dele e na vida dela, agora e para todo sempre. Amém. Que você possa agora meditar fortemente nesse real sofrimento.